Nenhum indicador é perfeito, mas esse daqui, o índice de liquidez corrente, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Porque muitas pessoas que eu vejo aqui no YouTube, né, e até mesmo conversando, falam que essa métrica representa a capacidade da empresa de honrar seus compromissos de curto prazo. Mas vamos entender melhor como funciona essa forma. A liquidez corrente é calculada dividindo o ativo circulante pelo passivo circulante, ou seja, o conjunto de bens e direitos que a entidade tem ou que ela vai ter brevemente. Não é 100% certo falar, mas pode dizer é o que ela tem ou vai ter dentro de 12 meses. E o passivo circulante, por sua vez, são as obrigações que a empresa tem dentro de 12 meses. Graficamente, a gente divide o balanço patrimonial assim. Do lado esquerdo, os nossos ativos, que é o conjunto de bens e direitos, os passivos, que a gente já falou também, que são as obrigações, e o PL, né, o nosso patrimônio líquido, que seria, de uma maneira rápida falando, é o dinheiro dos sócios. Mas vamos estudar o caso dos ativos. Você concorda comigo? Existem ativos que são mais líquidos e ativos menos líquidos. Ou seja, ativos que a gente já tem ou vai ter em 12 meses e temos ativos que a gente vai ter depois de 12 meses. Por exemplo, o caixa, a gente já tem, a gente já pode usar o dinheiro. Está lá no banco. E nós temos também o direito de clientes. Por exemplo, a gente vendeu a prazo o nosso produto e nós vamos receber dos clientes, mas só depois de 12 meses. Então a gente divide entre os bens que a gente tem dentro de 12 meses e os bens depois de 12 meses. Aqueles dentro de 12 meses são os ativos circulantes. Da mesma forma os passivos, né? Tem empréstimo que a gente tem a obrigação de pagar dentro de 12 meses e empréstimos depois de 12 meses. Então vamos dividir entre os ativos circulantes e os passivos circulantes. Agora vamos voltar para a fórmula, que é simplesmente eu pegar os ativos e dividir pelos passivos. Nessa situação, não é uma situação muito boa, né? Porque nossas obrigações de curto prazo são maiores do que os nossos direitos. Nessa situação aqui está equilibrado e essa daqui é a situação ideal, que nós temos mais bens e direitos do que obrigações dentro de 12 meses. Reforço aqui que 12 meses não é o que define se vai ser circulante ou não. Mas para ficar mais simples de entender, vamos encarar dessa forma. Pois bem, eu trouxe aqui um exemplo para poder mostrar para vocês porque eu não gosto muito desse indicador assim, apenas ele resolve a questão se a empresa tem capacidade ou não de quitar suas obrigações de curto prazo. Vamos lá. Imagina que a empresa A, ela tem R$100 no caixa, 400 de estoque, e agora suas obrigações de curto prazo, né, seus passivos circulantes, são os fornecedores que ela comprou a prazo, ela vai ter que pagar depois, e empréstimos de R$100. Para a gente fazer o cálculo da liquidez corrente, temos que pegar o total dos ativos circulantes e dividir pelo total dos passivos circulantes. Neste caso, 500 por 200, que vai dar um índice de 2,5. O que isso quer dizer? Que para cada R$1 de obrigação, a gente tem R$2,5 de bens e direitos. Certo? Se eu pegar aqui uma empresa B, por exemplo, e eu só invertir a situação dela, por exemplo, o caixa dela é 400 e os estoques é 100. Né? Na empresa A era o contrário. E eu mantive os passivos circulantes iguais. Fazendo a soma, vai dar os mesmos valores, logo temos o mesmo indicador de 2,5. Então é certo dizer que tanto a empresa A quanto a empresa B tem a mesma capacidade de honrar seus compromissos de curto prazo? Bem, vamos estudar aqui. Vamos começar vendo pelo caixa. Vamos supor que aconteceu algum problema. Teve que mandar o carro para o mecânico, algum cliente
ou algum funcionário entrou com um processo contra a empresa e a empresa vai ter que pagar esse processo. Supondo que esse imprevisto foi de R$200, por exemplo, a empresa A, para poder quitar com essa obrigação, vai ter que pegar um empréstimo e vai ter que pagar juros sobre esse empréstimo. Enquanto a empresa B pode simplesmente usar os recursos do caixa dela. Continuando também, vamos ver os estoques. Agora vamos imaginar que a empresa A e a empresa B sejam restaurantes, por exemplo. Então eu não poderia falar que a empresa A é melhor do que a empresa B? Vamos supor que os estoques, tanto na empresa A quanto na empresa B, sejam coxinhas. Ora, vamos supor que a coxinha custa R$5 para ficar mais fácil os cálculos. Se a empresa A vender o seu estoque de coxinhas, vai ter uma entrada de R$2.000 no caixa, enquanto a empresa B vai ter apenas uma entrada de R$500. Então, nesse caso, a empresa A está numa situação melhor que a empresa B. Mas veio a crise, veio essa pandemia, todo mundo dentro de casa. E as pessoas foram menos no restaurante. Então o restaurante A não consegue vender esses estoques. E a coxinha tem um prazo de validade. Pode ser que o restaurante A perdeu todas as coxinhas. O restaurante B também. Mas o restaurante A perdeu 400 de coxinha. E o restaurante B perdeu apenas 100. Então vocês estão vendo que depende muito da situação da empresa, depende muito do momento, depende também do negócio da empresa. Então dizer que as duas empresas têm a mesma capacidade de pagamento de curto prazo, apenas com esse indicador, eu não acho correto. Então, na minha opinião, esse indicador é um indicador grosseiro, como eu posso dizer, porque ele pode apresentar uma ou várias distorções que podem ser relevantes na hora que a gente está analisando alguma empresa. Por outro lado, tem um lado bom também. Ele é simples de calcular. Então a gente pode ver sem muitas complicações, inclusive alguns sites já oferecem esse indicador calculado para a gente, como é o caso do Fundamentos, o Status Invest, dentre outros. De uma maneira grossa, se a gente só estiver observando por cima a empresa, pode ser um indicador interessante. Mas vale aquela ressalva. Nenhum indicador deve ser usado unicamente, apenas ele, para poder ver a situação real da empresa. Então, você já tinha visto esse indicador antes? Como que você encarava esse indicador? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem você acha que tem interesse. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.